Espírito de Deus está neste lugar. Abre o teu coração. Abra a tua vida. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como Pentecoste e enche-me de novo. Atos capítulo 1, versículo 8. Não saia dessa atmosfera. Não deixe essa atmosfera. Não saia dela. Eu vou pela uma linha que não tem coisa melhor do que a gente cultuar, a gente entrar em sintonia. Eu orei, busquei a presença de Deus essa semana, hoje mais especificamente um pouco mais, estudei a palavra. Mas quando a gente chega aqui para adorar a Deus, aí, sei lá, o Espírito de Deus leva a gente para uma outra vertente. E assim eu creio que o Espírito de Deus está nos levando. Então eu quero ser bem sucinto e nessa palavra a gente praticar o que vamos ensinar para você em rápidas palavras. Em rápidas palavras. Atos capítulo 1, versículo 8 diz: então recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até
os confins da terra. Espírito Santo, revela-nos esta palavra que tu revelastes ao coração dos teus santos apóstolos, dos teus santos servos, dos teus mensageiros. Assim também revela-nos para vivermos a verdade da tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém. Podemos assentar, Deus te abençoe. Equipe de louvor, Deus abençoe vocês. Eu quero ser assim, vou tentar sintetizar um pouco e fazer um apanhado daquilo que nós vemos sendo ministrado nesses 3 dias, e contudo, durante essa semana que nós viemos sendo ministrados. Nós estamos em festa de Pentecostes. Nós temos algumas festas anuais que nós celebramos, que são festas bíblicas, e Êxodo, Levíticos, Deuteronômio sempre enfatiza claramente que essas são as festas do Senhor. E o próprio Deus, Ele convida as pessoas dizendo: celebrareis as minhas festas, celebrareis por estatuto perpétuo. É um mandamento, um chamado de Deus para os seus filhos, ou aqueles que entendem por princípio que esta é a festa do Senhor. E essa festa, a igreja celebra, porque ela tem uma conotação judaica, porque a igreja é cristã judaica, é raiz judaica. O que temos hoje começou pelos hebreus, e depois confirmado por Jesus, entregue a nós. Essa festa de Pentecoste, ela traz o nome hebraico de Shavuot, que quer dizer semanas. Hag Shavuot, festa das semanas. E o próprio Deus ensina ao povo, dizendo: depois contareis 7 semanas, 49 dias, e no 50º celebrareis a festa de Pentecostes, ou de Shavuot. Depois de quê? Depois da Páscoa. A gente vai entender que nós celebramos a Páscoa, e depois da Páscoa, então, já está fazendo, os seus 49, 50 dias que está fazendo, depois da Páscoa. Páscoa fala de libertação, ou fala de ser livre, onde Deus vai tirar o povo do Egito para ser livre e consequentemente ser liberto. Nós aprendemos que de Páscoa Deus tira o povo tirando o povo da Páscoa, ou levando o povo da Páscoa para Pentecostes. Só que de Páscoa até Pentecostes, a gente então entende a contar os dias, ou as semanas. O direito de viver Pentecoste é para aqueles que passaram pela Páscoa. Páscoa nada mais, nada menos é do que nós termos a palavra de Deus no nosso coração, de levarmos esta palavra. Pentecostes é a prática da palavra que nós recebemos em Páscoa. Em Pentecostes nós vamos conhecer a libertação. Em Pentecostes nós vamos conhecer a cura de Deus. Porque quando o próprio Deus está dizendo: vocês vão celebrar 7 semanas, 49 dias, e no 50º vocês vão contar, e no 50º vocês vão celebrar. Porque nós falamos de 50 simboliza o que mesmo, gente? Simboliza o que mesmo 50? Jubileu. E jubileu significa o quê? Quer dizer o quê? O que quer dizer jubileu? Quer dizer libertação, quer dizer cura, quer dizer um novo tempo, uma nova estação, um novo ciclo. Quem celebra Pentecoste vive uma libertação, vive uma cura para um novo ciclo, para uma nova história. Nós aprendemos sobre isso, que o ano do jubileu é o ano onde Deus escreve uma nova história. Eu não vou entrar nesses termos, mas a gente vai ver que no jubileu tem redenção. Aquele que estava escravo, ele deixa de ser escravo. Aquele que estava preso, ele deixa de ser preso. Aquele que estava endividado,
ele deixa de ser endividado, porque o Senhor entra nesse tempo, o tempo que o Senhor favorece, dizendo: vocês vai contar 49 dias, e no 50º vocês vão celebrar a festa de Pentecostes. Significa que nesta festa, o próprio Deus está determinando, decretando a meu respeito, a seu respeito, que nós vamos entrar num novo tempo, num novo ciclo da nossa vida. Mas isto não é para qualquer um, isso é para quem realmente entende esse princípio e celebra este princípio. Por isso que nós estamos neste lugar. E este tempo não é para aqueles que não creem, esse é o tempo para aqueles que creem, para aqueles que confiam. Quando o Senhor fala a respeito disso, de nós celebrarmos, Ele estava falando de nós entendermos que nós saímos de Páscoa, nós fomos libertos da escravidão, e agora essa palavra que Ele deu, porque nós celebramos a colheita, mas celebramos principalmente a palavra que foi dado lá no Sinai. Eu tive o privilégio de subir o Sinai, e no Sinai é um ponto muito íngreme. Para que Moisés subisse lá, ele deve ter gastado muito tempo, porque a gente gastou mais ou menos umas 5, 6 horas subindo o morro, a montanha, e ele recebe as leis, primeiramente oral, e nessa que ele recebe esta lei, esta palavra, ele sai com essa palavra e volta para o povo, depois de ela estar em tábuas. Moisés tinha um comportamento completamente diferente do povo, porque Moisés tinha recebido essa palavra diretamente de Deus para ele. Então Moisés, ele transmite aquilo que estava no coração dele, mas essa transmissão ainda estava em tábuas, não entrava no coração das pessoas. A coisa mais terrível que tem é quando nós falamos de uma palavra e esta palavra não está no nosso coração. A gente já brincou, já num bom sentido, a gente já falou, já criticou, já falou várias vezes a respeito de pessoas que têm a Bíblia aberta no Salmo 23, no Salmo 91, mas elas nem mesmo sabem recitar o Salmo 23, o Salmo 91, ou sei lá qual salmo que ela deixa aberto em cima da estante, ou talvez nem sabe, nem deixa aberto, a Bíblia está empoeirada. E aí as pessoas querem entrar no tempo de colheita, elas querem entrar num tempo, num ciclo novo, numa mudança de vida, vivendo ainda o sistema do mundo. Quando o Senhor fala a respeito disso, permita-me ler com você em Jeremias capítulo 31, eu vou abrir porque me vem à mente, e eu preciso compartilhar isso quando vem à mente, porque eu acredito que não vem assim ao caso, simplesmente vem por um propósito de Deus. E Jeremias 31, versículo 31 diz assim: eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor: porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Olha só, esse povo, o povo de Israel, o povo de Judá, eles viviam em crise, eles viviam com problemas, sempre pecando contra Deus, e no pecado eles acabavam sendo escravizados, eles acabavam sendo derrotados, porque o Senhor estava dizendo que a lei não estava no coração deles. Porei a minha lei no seu interior e a encravarei no seu coração. Então eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. O Senhor estava dizendo para eles que o problema deles pecarem e não se firmarem numa promessa, porque quando Deus tira eles do Egito, Deus não tira eles para ser um viajante pelo deserto, para ser um ermitão, um morador do deserto. Não, o Senhor chama eles para dar para eles uma proposta diferente de vida. O Senhor estava chamando eles para viver o melhor da terra.
Nós vamos encontrar isso na Bíblia falando sobre Isaías, o próprio Jeremias, Salmos. Nós vamos encontrar nos Pentateucos, nos 5 primeiros livros da Bíblia, nós vamos encontrar essa promessa do Senhor: eu vou te dar uma terra que mana leite e mel. Mas eles viravam e mexiam, eles se encontravam em situações conflituosas, pecados que eles cometiam contra Deus, e acabavam sendo escravos, acabavam sendo cativos de Babilônia, dos sírios e caldeus e etc, etc. Porque eles não tinham a palavra. Hoje a gente vai entender que há pessoas que elas não têm a palavra no coração, e por não ter a palavra no coração, essas pessoas elas têm a palavra do lado de fora, e essa palavra do lado de fora ela não tem causa e efeito, ela não tem mudança, ela não pode mudar, ela não muda. A Bíblia, ela aqui na mesa, ela simplesmente é uma Bíblia. Eu preciso pegar essa palavra, colocar dentro de mim. O profeta Jeremias diz: eu vendo a tua palavra, eu logo as comi. Ele estava dizendo: eu coloquei ela para dentro de mim. O que faz a diferença na vida de uma pessoa em Pentecoste, ela ter a palavra dentro dela. O escritor aos Hebreus 4:12 diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão de almas, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Essa é a palavra, é a palavra de Deus. E o Senhor estava dizendo para eles: então eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. A falta de ter a palavra dentro de nós, isso traz uma série de problemas conflituosos, incredulidades, comportamentos, situações que não é de Deus, não é do povo de Deus, não é dos filhos de Deus, não é dos servos de Deus. Quantas vezes a gente encontra pessoas que às vezes, sei lá quantos anos, anda por aí e com a palavra fora. Porque eu digo palavra, porque eles estão conflituosos, não são resolvidos nem mesmo na sua própria salvação, quanto mais numa luta que vem. Qualquer luta que lhe aparece, ele começa a dizer que vai ficar isolado, vai embora, não vai mais servir a Deus, não vai mais. Eles começam a ter conflitos. Por quê? É por causa de uma falta de palavra no seu interior. Não é que eles não têm a Bíblia, tem a Bíblia, mas não leem a Bíblia, não medita na Bíblia, não pratica a palavra, não anda na palavra, não percorre a palavra. E o Senhor está dizendo: quando eu encravar essa palavra no coração, então eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Olha só a importância de nós entendermos que Deus é nosso se nós somos de Deus. É a palavra, quando nós temos essa palavra. E aqui, Shavuot, quando Deus manda a respeito disso: vocês celebrarão 49 dias, e no 50º dia vocês vão celebrar. Porque Deus está dizendo, porque celebrar é ter um entendimento de tudo que eu sou e tenho, vier a ter e ser, não vem de mim mesmo. Deus é o meu provedor. Eu gosto disso, esse desafio. É questão de entender. Ah, mas eu não tenho motivo. Não, então você não conhece o Deus da palavra, o Deus da Bíblia, o Deus criador dos céus e da terra. É engraçado que as pessoas cantam ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e etc. Todavia me alegrarei. Canta, mas na hora da prática, eles negam com as suas atitudes. E aí, o povo sempre teve esse defeito. Jesus então vem, a palavra. Jesus é quem? A palavra. Jesus vem, a palavra. João capítulo 1 diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Nada do que foi feito se fez senão por meio dele, a palavra. E ele se fez carne e habitou entre os homens. Então Jesus veio e ele começou a andar, a palavra em vida, a palavra viva começou a andar.
e começou dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino. E quando fala do reino, está falando para nós de um tempo de colheita, um tempo diferenciado. É um tempo, por isso que foi citado aqui João capítulo 4, quando vocês veem, olha, levantai os vossos olhos, porque é tempo de uma colheita. É tempo de... Quem é que pode erguer os olhos? Quem tem a palavra. Aí nós temos que fazer o quê? Mudar a nossa mente. Mudar a nossa mente como? Pela palavra. João, terceiro livro de João, João escreve, dizendo ao amado Gaio, dizendo que você seja próspero como a sua alma é próspera. A prosperidade está na alma, e a gente tem que pegar a palavra. Se a gente quer a prosperidade, nós temos que colocar ela na alma. Bem, da mesma forma que a prosperidade ela se fixa na alma, também a miséria, o espírito de mediocridade também se aloja na alma. O apóstolo Paulo fala a respeito disso na sua carta aos Romanos capítulo 12. Ele está dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão. É como, sabe, alguém chegar para você e dizer: pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus Cristo, não faça isso, faça aquilo. O apóstolo Paulo está dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, pela compaixão de Deus, que apresente o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto inteligente. Agora ouça-me: não vos conformeis com este século, com esta era. Ele está dizendo que existe um espírito do mundo. Não se amolde a ele. Formatação, forma, não conforme, não se amolde a ele. Existe um espírito do mundo que está moldando, formatando a mente de muitas pessoas que estão dentro da igreja, que faz tudo de qualquer forma, de qualquer maneira, acham que as coisas de Deus é brincadeira. Aí de repente chega para um culto como de Pentecostes, acha que vai simplesmente chegar e ver o céu. Pode até ver, mas precisa primeiramente ser transformado pela palavra. Sim, porque quando Deus estava lá no monte dizendo para Moisés: Moisés, eu vou dar as tábuas, eu vou dar a lei, aquela coisa toda. O povo diz: Moisés, nós queremos ver esse Deus. E Moisés levou para Deus dizendo: Senhor, eles também querem que o Senhor diretamente com eles. E Deus diz: beleza, fala para eles santificar 3 dias, para eles não fazer isso, não fazer aquilo. Até os casados não vão manter relação sexual, principalmente. Por que eu digo principalmente? Porque na ocasião era só os casados, hoje não. Espírito de fornicação. E eles vai lá, entra de jejum e começa a santificar ao Senhor, tira tudo que atrapalhava, começava a santificar para ver a glória de Deus. Quando Deus desce naquele monte, o monte fumegava, o monte estava ali, vento, fogo, e estava ali aquele barulho, som. E sabe o que eles fizeram? Moisés, que não fale Deus conosco, mas fale você. Eles ficaram com medo. Porque havia um poder que constrangia, que o impedia, o impossibilitava. Isso nós temos que entender. Quando o apóstolo Paulo está dizendo: você precisa transformar a sua mente, não se amolde com o espírito do mundo, mas transformar, trazer uma formatação na sua mente, trazer uma transição, pegar essa mente que não está condizente com a palavra de Deus e transportá-la para dentro da palavra de Deus, ou trazer a palavra de Deus para dentro da sua mente e começar a viver o que a palavra de Deus diz. E ele está dizendo: você precisa transformar a sua mente para que você possa viver, experimentar qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Você vai viver o melhor de Deus quando você começa a transformar. Como que é isso? Pelo Espírito.
Antigamente eles não conseguiam fazer isso, mas hoje nós podemos fazer. Jesus morreu. Quando foi que Jesus morreu? Em que ocasião? Em que dia? Dia de Páscoa. Diga Páscoa. Dia de Páscoa. Quando Jesus morreu, no dia de Páscoa, até o dia de Pentecostes, somou-se 50 dias. Por isso que os hebreus helênios chamaram de Pentecostes. 5 semanas. Coincidência? Não, profecia cumprida. Jesus disse, aqui Deus fala para Jeremias: eu vou colocar dentro deles, eu vou colocar dentro deles, colocarei dentro deles, porém a minha lei, a minha palavra no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ser povo de Deus é ser cheio do Espírito. Ser povo de Deus é andar no Espírito, é viver no Espírito. Porque quando Jesus vem, Jesus, ele morre em Páscoa e diz: vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E os discípulos estavam lá orando. Eles estavam orando, eles estavam cultuando, eles estavam buscando a promessa. 50 dias depois da ascensão de Jesus, eles estavam orando. O Espírito Santo veio sobre eles e encheu aquele lugar. Agora, a gente vai ver a diferença de um Pedro que, muito temor, com muito medo de uma mulher que o acusava, ou que identificava ele, dizendo: você é um dos seguidores do Messias. Ele diz: não sou, eu não sou. Ele estava com medo de ser pego, apanhado. Agora esse Pedro, depois do batismo com o Espírito Santo, ele próprio está no próprio Senado, está de frente aos governantes e dizendo: não é lícito ficar calado diante de uma verdade que eu tenho vivido. O que faz uma pessoa mudar de ideia? O Espírito Santo. Ele tinha uma palavra, que palavra? De Jesus: volte para Jerusalém e fique lá, porque tem um lugar de nós sermos avivados. O lugar de ser avivado é exatamente onde você pensa que não é o seu tempo. Eu não vou, hoje eu não estou para clima. Não, nem venha me cumprimentar. Se mandar eu olhar para o lado e cumprimentar meu irmão, a propósito, diga para o seu irmão olá, para não perder o costume. Não falei isso até agora. Diga, fala olá, prazer. Diga para o outro olá, quanto tempo. Pronto. O espírito do mundo está muitas vezes dizendo para as pessoas: você não tem clima, você não consegue, você não vai dar conta, tudo está esmoronando, tudo está se acabando, não vai dar certo. E o crente muitas vezes está moldado ao espírito do mundo, está dizendo: não, eu não, ai meu Deus do céu, eu vou para a igreja, eu vou para o culto, eu vou para esse lugar, eu não estou com clima. Desde quando precisou de ter clima para um cristão, um adorador, um verdadeiro adorador adorar? Ele não precisa de clima, ele cria o clima. Uma coisa que eu gosto muito do Salmos 27, que o salmista, ele está dizendo: oferecerei sacrifícios. Não, deixa eu ler aqui. Vamos lá, como ver a mente mesmo? Abra sua Bíblia e leia, para você gravar como adorador, porque isso vai fazer parte da sua festa de Pentecostes. Salmos 27. Eu acredito que seja 27, versículo 5, versículo 6. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. O que ele está dizendo? Também a minha cabeça será exaltada, será erguida sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. O que ele estava dizendo isso aqui? Cabeça exaltada, cabeça erguida. Ele está mostrando que ele está com luta.
Geralmente um cristão, quando tem luta, ele anda de cabeça em oração, de cabeça na oração, cabeça de crente na oração, geralmente a cabeça no chão. E ele está dizendo, porque no dia também a minha cabeça será levantada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Porque é assim, porque um adorador, aquele que confia no Senhor, que tem o Espírito, que tem a palavra, o Espírito Santo dentro dele, a palavra de Deus dentro dele, tem adversidade? Tem luta? Tem barreiras? Tem muito demônio? Tem, que luta contra ele, mas ele, quando ele vê que não está suportando aquilo, o que ele faz? Ele desiste. Para onde ele corre? Para a oração. Ele dobra o joelho, põe o rosto no pó e começa a dizer: Senhor, tem misericórdia, porque o Senhor é grande, perfeito. O Senhor disse: clama a mim, busca a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E quando ele está orando, que ele tem aquela convicção de oração respondida, o que ele faz? Ele continua lá? Não, ele levanta, e a cabeça dele já não é mais aquela cabeça batida, ele levanta a cabeça para o alto, porque ele sai pelo menos cheio de fé. E aí ele está dizendo: pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu templo, no seu tabernáculo. Ele vai oferecer o quê? Ele vai oferecer o quê? Sacrifício de quê? De júbilo. Você sabe o que é sacrifício de júbilo? Sacrifício é algo que custa. Eu não estou querendo adorar. Não, a carne não quer adorar. A carne não quer orar, não quer louvar, não quer adorar, não quer fazer nada, quer ficar no recôndito onde Satanás tem domínio. E a palavra está dizendo: oferecerei sacrifício de louvor, sacrifício de júbilo. Pode as coisas não estarem indo muito bem, pode as coisas não estarem do jeito que eu pensava, que eu queria, que eu imaginava, mas contudo, portanto, todavia eu vou levantar as minhas mãos, eu vou glorificar a Deus, eu vou exaltar o Senhor, eu vou estar com Ele, porque Ele vai trazer resposta para mim. Isso é pessoas que têm o poder do Espírito Santo. Sacrifício de júbilo. Nós precisamos entender a respeito disso. E agora o apóstolo Paulo está dizendo: você precisa transformar a sua mente. E Deus está dizendo: eu vou colocar a minha lei no coração dele, e eles serão o meu povo, eu vou ser o Deus deles. Deus está falando aqui para Jeremias que entraria numa aliança. Dizendo: eles vão me reconhecer como seu Deus, e eu de fato mostrarei que eu serei Deus deles. Porque assim, a palavra diz que o pobre clama e o Senhor levanta do seu trono para ouvir o clamor desse pobre. Que pobre? É aquele que necessita de Deus, é aquele que precisa de Deus. Quem precisa de Deus aqui? Alguém precisa de Deus aí? O Senhor está dizendo: eu vou ouvir a sua oração. Como que é isso? Aí o Senhor está dizendo, Jesus está dizendo: vai descer sobre você o Espírito Santo, e o poder vai te envolver, e você será minha testemunha. Ontem nós fomos ministrados que, cumprindo-se os dias de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e veio sobre todos o Espírito Santo, como um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa, e via sobre eles língua como repartida de fogo, e foram cheios do Espírito. Sabe o que significa? Eles foram cheios para cumprir o propósito. Qual era o propósito? O Senhor estava dizendo: vocês vão ter poder, vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. O que é uma testemunha? Testemunha é aquela que tem experiência. Diga experiência. Testemunha tem experiência. Testemunha tem uma experiência, seja ela ocular, seja ela audição, seja ela no sentido. Ela é uma testemunha. Ela teve uma experiência em algum âmbito, e ela vai conseguir dizer o seguinte: eu vou te provar, eu vou te mostrar, porque ela teve uma experiência.
Jesus está dizendo: você vai receber poder, e vai descer sobre você o Espírito Santo, e vocês serão testemunhas. Você vai ter experiência, e você vai contar a experiência. Se você ainda não teve experiência, porque você não está acreditando até agora na palavra de Deus, porque Jesus disse: vai vir sobre você o Espírito Santo, e acredite, o Espírito Santo está aí com você. O que você precisa fazer é se entregar. Eu termino dizendo sobre isso, que na verdade era o que eu ia falar. Diga entregar. Diga entregar. Diga para a pessoa que está ao seu lado: você precisa se entregar a Jesus, a Deus e a sua palavra. A palavra entrega, ela tem uma etimologia regressiva de entregar, que por sua vez deriva do latim entregare, que significa restituir, restabelecer. Assim, entrega pode ser entendido como ato de devolver, restituir, transferir, conceder algo ou alguém. Sabe por que muitas pessoas não conseguem ter da parte de Deus uma causa e efeito? Porque elas não têm entrega, elas não restituem a Deus. Restituir a Deus o quê? A honra, porque Deus é digno de honra. Não restitui a Deus o que? A vida, os caminhos. Salmos 37:5, entrega teu caminho ao Senhor. É devolver para Deus. Por que devolver? Porque um dia nós fomos criados para andar nos caminhos dele. Sabe por que o mundo está do jeito que está? Porque desviou dos caminhos do Senhor. E agora, o que nós temos que fazer? Entregar. Quando os discípulos estavam no cenáculo, Jesus diz: chega lá, estejam lá. O que eles fizeram? Eles se entregaram na oração. Eles não ficaram dizendo: é um tempo de oração, mas eu vou ficar aqui esperando esse tempo passar. Não, eles mergulharam na oração. Eu acredito que eles estavam lá dizendo o seguinte: existe uma promessa em Joel 2:28, que Jesus disse que o Senhor da parte do Pai enviaria do seu Espírito, e o Espírito seria derramado sobre toda a carne, sobre os velhos, sobre os jovens, sobre todas as pessoas. E eles estavam ali orando a palavra de Deus, eles estavam ali, e o Espírito Santo veio. Aí tem pessoas, estou falando de pessoas que são crentes, não estou falando daquele que não é, estou falando de pessoas que são crentes. Na hora da oração, ele está como um astronauta, boiando, navegando. Ele não consegue discorrer, ele não consegue transcrever os seus pensamentos, porque não tem nada que passa no pensamento, não tem nada no coração. E nós precisamos entender a respeito disso. Quando a palavra, quando eles foram, Jesus diz: volte para Jerusalém, fique lá. Eles não ficaram olhando para o templo, não, eles foram orar a promessa, eles foram buscar a promessa, até que do alto eles foram revestidos. É o que nós precisamos fazer: se entregar. Entregar em oração. Diga oração. Todas as vezes que eles oravam, acontecia um fenômeno. A propósito, eles já receberam o batismo com fogo e com línguas estranhas. Onde nós já vamos ministrar, não vou falar sobre isso, que foi uma boa pregação, uma ótima pregação, uma ótima palavra. Quem não teve, como diz o João, se atipa aí. Mas eles se entregavam na oração. Em Atos capítulo 4, quando eles foram ameaçados e a igreja reuniu em oração, a palavra diz que a igreja tremia, as portas, toda a parede do templo tremia com a oração daquele povo. Em todo o tempo todo que eles estavam em oração, eles estavam causando um impacto na oração. Qual é o impacto que a sua oração causa? Em que? Onde? Como? Quando? Aonde sua oração está causando impacto? Você consegue orar e dizer: eu consigo ver os céus abertos, eu consigo ver Satanás correndo, eu consigo ver essa situação sendo moldada, porque eu oro e Deus está prontamente ouvindo o meu clamor. E segundo e último ponto, eles cantavam, eles salmodiavam. Eles salmodiavam. Efésios 5:18, que diz para nós não encher com vinho,
mas enchermos do Espírito Santo, com salmos, com hinos, com cânticos. É assim que nós vamos fazer. Quer ser cheio? Não é de boca para fora, é começar a expressar aquilo que você tem no seu coração. Eu navegarei e ali adorarei ao Deus do meu amor. Vem e enche-me de novo. Enche-me de novo. São cânticos que você vai fazendo oração e você coloca o seu coração. Você já viu que quando você canta de coração, parece que você é uma manteiga, você derrete, você parece que está sendo envolvido com o poder de Deus, com a glória de Deus, e você vai ficando muito mais ousado, mais intrépido, mais constante, mais valente. É assim que Deus quer que nós façamos, que nós agimos. Então vamos para o Pentecostes? Vamos viver o Pentecostes? Vamos para a prática do Pentecostes? Segura na mão dessa pessoa e levanta ela aí, para ela cantar com você, para ela orar com você. Levante ela, levanta ela, amém? É só para levantar mesmo, porque talvez ela está precisando ser levantada. Ajude-a. Você vai ter uma capacitação sobrenatural. Quando o Espírito Santo entra na sua vida, você é capacitado. O seu desempenho, ele muda, ele transforma. Quando o Espírito vem, o seu conhecimento, ele aprofunda. Quando o Espírito Santo vem, a colheita, ela é abundante. Quando o Espírito Santo entra na sua vida, na nossa vida, o reino de Deus, ele expande, ele cresce. Você pode ter uma colheita que você nunca teve, se hoje você entender que você precisa ter uma conexão com o Espírito Santo. Eu não acredito em líderes que não oram. Eu não acredito em líderes que não têm uma feeling, que não tem uma captação, que não tem uma visão, que não sente a atmosfera. O tempo todo está parecendo que ele... Não, eu não acredito nesse líder. Da melhor forma que você sentir. Os discípulos começaram a orar. Então, se você tem vontade de orar, você ora. Se você quer cantar, cante. Mas que seja de coração. Faça isso de coração. O Senhor disse: eu vou colocar a minha lei no seu interior e escreverei ela no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ora, Espírito Santo, você pode repetir comigo, você que não sabe orar, ou você quer orar. Espírito Santo, nesta noite, eu creio que a tua palavra entrou na minha vida. Espírito Santo, eu creio que esta palavra está me transformando, me moldando à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Eu creio que todas as minhas lutas, que todas as minhas dificuldades, todos os obstáculos, todos os empecilhos que eu possa, Senhor Deus, ter na minha vida, eu creio que são transponíveis pelo poder do Espírito Santo que entrou na minha vida, da palavra que diz que eu posso todas as coisas que me fortalece. Bendito seja o Senhor meu Deus, que me levanta e que me torna forte, e que me torna valente, e que me torna vivo para salmodiar, para cantar, para louvar o Senhor de todo. Levanta a tua voz e deixa Deus te usar, deixa Deus te encher. O Espírito de Deus vai fazer algo na tua vida.